Olha, eu já esperava que a Tabitha fosse voltar para a cidade, como eu falei com vocês na minha análise do episódio passado, mas honestamente eu não esperava que ela fosse voltar tão cedo e muito menos esperava que ela fosse voltar junto com o pai do Vitor. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui no canal toda segunda-feira a gente tem vídeo sobre From, falando sobre o episódio da semana, então já aproveita para se inscrever para você não esquecer. E vamos começar falando sobre o novo plano da galera em relação à comida, que é ficar indo buscar os alimentos lá naquela área que o Kenny e o Jim descobriram. Dessa vez foi um grupinho de 6 pessoas para lá para fazer a colheita dos vegetais, e dentre os mais importantes estão Kenny, Chrissy e Jade. O Jade, quando chega lá, já começa a ter aquelas visões dele, e isso assusta tanto ele que ele quer ir embora dali o mais rápido possível. O problema é que eles estavam muito distantes da cidade, e se o Jade fosse embora naquele momento, muito provavelmente ele não conseguiria chegar antes do anoitecer, mas ele não quer nem saber e sai correndo. O problema maior é que ele corre na direção errada, então a Chrissy corre atrás dele para alertar ele que ele tá indo pelo caminho errado, e nessa de correr, ela acaba pisando em uma armadilha de urso. Esse tipo de armadilha não é tão fácil assim de conseguir abrir, mas no fim eles conseguem abrir com a ajuda de algumas barras de ferro que o Jade encontra. Obviamente a Chrissy fica muito machucada, porque aquele negócio é muito forte, né? Então, além de machucar bastante a pele dela, ainda desloca o pé ou a perna dela ali, onde pegou exatamente. E eu tô achando que no próximo episódio vai dar ruim com ela de verdade, assim, ruim mesmo. Mas eu vou falar mais sobre isso mais lá pro final do vídeo, porque tem algumas outras coisas que eu preciso falar antes que se conectam a essa minha teoria. Mas ainda falando sobre o Jade, as tais barras de metal que ele pega para poder ajudar a tirar a Chrissy da armadilha são as barras que estavam dando suporte a um daqueles bonecos que tem ali na frente das casinhas, aqueles bonecos super creepy. E sem o suporte, esse boneco acaba caindo. E mesmo a gente não sabendo qual era, aqueles bonecos ali, obviamente, tinham um propósito. E o fato do Jade ter derrubado um deles, com certeza vai trazer consequências. Tanto é que em seguida ele tem mais uma visão com o cara que ele tinha visto quando eles chegaram lá, né, que ele tinha visto preso na árvore com uma faca na cabeça, e agora o cara tava ali sem a faca, em pé na frente dele e bebendo sangue com o crânio de uma criança e ainda oferecendo para ele. Algo que vem reforçando ainda mais essa questão do sacrifício de crianças, que é algo que a gente já tem certeza que tá inserido ali no contexto da cidade. O fato daquelas casinhas serem tão pequenininhas nos leva a pensar que elas podem ter sido construídas por crianças, que crianças moravam ali. E aqueles bonecos podiam servir para espantar ou prender essa coisa maligna que tinha ali, tanto é que a princípio o Jade vê o cara preso na árvore. Então, a partir do momento em que ele derruba o boneco, né, que ele tira as barras que estavam sustentando ele passa a ver o cara solto. Não só solto, como bebendo sangue no crânio de uma criança. E coincidência ou não, é exatamente depois disso que o Randall começa a ver aqueles bichinhos lá no ônibus. Então, aparentemente, está acontecendo algo agora no mesmo estilo de quando o Boyd foi lá na torre e pegou a maldição, né? Alguém tirou alguma coisa do lugar, o que vai trazer uma série de consequências para a cidade. E mais lá pro final do vídeo eu vou voltar nesse assunto para falar o que eu acho que vai acontecer com a galera. Agora vamos falar de outra coisa. A Fátima continua comendo comida estragada e dessa vez ela é flagrada pela Tilly. A Tilly, querendo se aproximar dela com um jeitinho, vem com um papinho de relaxa, quando eu tava grávida eu lambia casca de ovo. Tilly, pelo amor de Deus. Eu acho que existe uma grande diferença entre você lamber casca de ovo e você comer comida estragada como se fosse uma picanha mal passada. O prazer que a Fátima demonstra sentir comendo essa comida estragada e o fato dela não conseguir comer outras coisas sem passar mal mostram que claramente aquilo não é um desejo de grávida normal. Grávida tem desejos estranhos? Tem! Mas de comer comida estragada e sentir aquele prazer que a Fátima sente, e ela não passa mal, né, quando ela come a comida estragada, ela só passa mal quando ela come comida normal. Isso não é normal, gente, isso não é de uma gravidez normal. A gravidez dela, na verdade, já não é normal, porque segundo ela reforçou nesse episódio, né, que ela não podia ter filho de jeito nenhum. Inclusive isso me fez ficar pensando, por que será, né, o que ela tinha antes dali para ela não poder ter filho de jeito nenhum. Já vi algumas teorias bem loucas, inclusive, em relação a isso. Uma delas foi que a Fátima é trans. Vocês já pararam para pensar nisso?
Se ela é trans, faz todo sentido ela bater o pé e dizer, eu não posso ter filho de jeito nenhum, não faz. Outra coisa também pode ter sido, de repente, ela ter tido algum problema no útero e ter precisado retirar o útero, ter precisado retirar o ovário, algumas coisas assim, né? Mas pro jeito que ela diz que é impossível, não me parece só um problema de infertilidade, sabe? Ela querer ter tentado engravidar antes de entrar pra lá e ter descoberto que era infértil. Não me parece ser só isso, parece ser algo mais extremo. Parece mesmo ser algo do tipo, ela não tem útero e conseguiu engravidar, sabe? Parece algo sobrenatural, pelo jeito que ela fala. Mas voltando, a Tilly querer dizer pra Fátima que é normal aquele desejo dela, me faz desconfiar dela. Ela já é uma personagem que as pessoas desconfiam bastante, né? Por causa daquele negócio dela já conhecer a cidade antes dela chegar lá, dela dizer que já sabia que ia chegar na cidade. Então as pessoas já desconfiam dela. E eu fiquei um pouquinho com o pé atrás também dela dizendo pra Fátima que isso é super normal. Das duas, uma. Ou ela é doida pra achar que aquilo ali é normal, né? Da mulher tá querendo comer comida estragada, ou ela não quer que a Fátima desconfie que a gravidez dela tem algo de sobrenatural. Aí ela inventa de ler tarô pra Fátima, dizendo que aquele é o único jeito de saber se tá tudo certo com o bebê. E o que acontece? Entra um pássaro enorme quebrando a janela e esse pássaro nos dá a entender que a cidade não queria que a Tilly lesse as cartas para Fátima, porque eles não queriam que ela soubesse o que estava ali, a dar resposta que as cartas iam dar para ela. Porque na hora em que ela vai virar a carta, primeiro, o pássaro bate na janela, aí ela bota a carta de volta, o pássaro vai embora. Quando ela vai virar novamente, o pássaro entra com tudo na casa. Então, claramente, gente, aquelas cartas ali dariam para elas respostas que a cidade não queria que a Fátima tivesse. Elas duas não aparecem mais no episódio, então a gente não sabe se elas continuaram com a leitura ou não, mas elas pareciam estar com medo, né? Então, muito provavelmente, elas pararam ali, elas não devem ter tentado ler mais, mas eu quero muito que no próximo episódio elas tentem novamente, né? Pra gente poder saber o que as cartas iam dizer pra elas. Mudando o assunto novamente, deixa eu falar de uma coisa que me dá raiva de From. Eu falei sobre isso na temporada passada e novamente a gente tem esse problema aqui. E esse problema é a falta de comunicação entre alguns personagens. O Jim volta a receber ligações de supostamente o filho dele, Thomas, né? E o que ele faz? Não conta nada pra ninguém. O que se passa na cabeça dessa galera para coisas sobrenaturais e loucas acontecerem com eles ali e eles não compartilharem com as outras pessoas que estão ali dentro com eles? Coisas acontecem com essa galera e eles simplesmente ignoram, gente. E é uma parada absurda. Cara, você tá recebendo ligação do teu filho morto. Como é que você não vai contar pra ninguém? Mesmo que a princípio não vá adiantar de nada, mesmo que ninguém vai entender nada, saber de onde é que vem essa ligação, o que tá acontecendo, tudo que acontece ali é uma pista pro futuro. É uma pista para desvendar o mistério que é aquela cidade. Então todas as informações elas devem ser compartilhadas, mas não é isso que acontece. Outro exemplo é o Jade, todas as visões que ele tem. Tudo que ele já viu, se fosse compartilhado com todo mundo, gente, aquilo ali é muita informação. São as crianças, é aquele boneco, é muita informação. Ninguém ali compartilha nada direito. Se a galera sentasse e falasse, aconteceu isso, isso e isso, nossa, todo mundo ia ter tanta informação, ia poder sentar e discutir, conversar e ir a fundo no mistério, mas não é isso que acontece. Isso é a única coisa de From que me deixa assim, puxando os cabelos de raiva. Enfim, desabafo que eu precisava fazer. Enquanto essa galera continuar escondendo as coisas uns dos outros, eu vou continuar falando que eu não me aguento. Agora, vamos para a parte mais importante do episódio, na minha opinião. Eu achei engraçado que o nome do episódio é Mouse Trap, e traduzido fica ratoeira. O que deu a entender pra gente o quê? O episódio devia estar se referindo, porque no final do episódio passado o Boyd falou que ele queria arrumar um jeito de pegar um monstro, né? De fazer uma armadilha pra pegar um monstro. E aí nesse episódio também já começa falando sobre isso, ele e o Ellis conversando ali. Então deu a entender pra gente que o nome Mousetrap seria porque ele ia capturar um monstro. Mas o episódio em si não fala quase nada sobre isso. A gente vê o Boyd conversando com Ellis no começo sobre o plano dele, também vê ele falando depois com a dona, a gente vê ele conversando até com o padre, que não é o padre também. A gente vê ele falando com o Randall no final do episódio, que ele queria ficar ali no ônibus pra observar os monstros. Mas a ação mesmo, a gente não vê ele nem construindo a armadilha, nem nada. Então eu fiquei me perguntando por que o nome do episódio é Mousetrap, se o episódio não mostra em nada a tal armadilha para pegar um monstro. Aí você pode me dizer, não, Kate, o nome do episódio é esse porque tá se referindo à armadilha que pegou o pé da Christie.
A armadilha que pegou o pé da Christie é uma armadilha de urso. O nome do episódio é Mousetrap, armadilha de rato, ratoeira. Eu parei pra pensar por que eles devem ter colocado esse nome de Mousetrap no episódio e eu cheguei à conclusão de que seria por causa da Tabitha e do pai do Victor. Tal Mousetrap, a tal ratoeira, era pra eles. Mas lá pro final do episódio, quando ela tá no carro com o pai do Victor, a caminho da tal árvore, ela começa a dar um surto, porque ela encontra a pulseira que ela fez pro marido dentro do porta-luvas do carro do pai do Victor. E ela fica assim porque aquela pulseira já tinha sumido, ela já tinha sido encontrada dentro da cidade e agora ela encontra novamente dentro do carro do pai do Victor. Então ela começou a cismar que ela não tinha saído de verdade de dentro da cidade, que ela ainda estava lá e a cidade estava torturando ela. Foi aí que o pai do Victor se desesperou, porque ele não queria que a Tabitha fosse embora, porque ela era a única pista que ele tinha do filho dele, né? E eles sofrem um acidente. Acidente esse que os leva a serem resgatados por uma ambulância. Ambulância essa que aparentemente chega até a cidade. Primeiramente, essa reação do pai do Victor de ficar desesperado e não querer deixar a Tabitha embora, eu achei super coerente, muito normal, porque chega ali pra você uma pessoa que tá falando que o teu filho tá vivo quando você achou que a sua família tava toda morta. Passou a vida inteira achando que a família tava toda morta. Aí chega uma mulher e fala, teu filho tá vivo. É óbvio que ele vai querer ficar no pé dessa mulher, que ele não vai querer que essa mulher vá embora de jeito nenhum e que ele vai querer arrumar um jeito de resgatar o filho dele, ir até a cidade, sei lá. Então eu não achei essa atitude dele suspeita, muito pelo contrário, pra mim foi completamente normal ele não querer que a Tabitha fosse embora. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho sim, mesmo achando a atitude dele normal, eu acho sim que aquilo tudo ali foi uma armadilha, tal ratoeira. A cidade permitir que a Tabitha voltasse pro mundo real e fizesse com que ela saísse bem ali pertinho do pai do Victor, eu acho que era exatamente isso que a cidade queria. Tudo agora tá apontando pra cidade querer que o pai do Victor fosse parar lá e para que a Tabitha tivesse sido usada exatamente para que isso acontecesse. Tabitha basicamente saiu para buscar ele. Porque como é que funciona uma ratoeira? Você coloca ali o queijinho para atrair o rato vai até a ratoeira e pronto, a ratoeira pega ele. Queijo era a Tabitha falando para ele que o filho dele estava vivo. Ele foi até o queijo e foi pego pela ratoeira. Ou seja, a cidade queria o pai do Victor lá dentro. Ou a cidade, na verdade, ou as crianças. Pode ser qualquer um dos dois, ou o lado do bem ou o lado do mal. Porque eu comecei a questionar novamente se aquele menininho de branco era do bem ou do mal. Porque se ele fez a Tabitha ir pra fora só pra trazer o pai do Victor pra dentro, a gente começa a pensar, pra que ele queria isso? Seria o lado mal, né? Seria a cidade querendo o pai do Victor lá? Ou seriam as crianças querendo ele lá por algum motivo que fosse ajudar a resolver o mistério, fosse ajudar a libertar as crianças finalmente. Então, o pai do Victor pode ser uma peça fundamental aí para ajudar nessa questão de libertar as crianças. Então, ele pode ter jogado ela para fora exatamente para isso, mas a gente não pode afirmar nada. Ainda não dá para afirmar se aquele menininho é do bem ou do mal. Incrível. Inclusive, me contem o que vocês acham aqui embaixo. Se foi a cidade, o mal, querendo trazer o pai do Victor, ou se foi o bem, né, as crianças querendo trazer ele para ajudar. Eu ainda tô inclinada a pensar que o menino de branco é do bem e ele fez isso para ajudar, mas não sabemos, né? Agora vamos parar pra pensar aqui. No motivo de, junto com a Tabitha e com o pai do Victor, outras 3 pessoas terem entrado na cidade também. Porque podia entrar só eles dois, não é mesmo? Mas não, eles entraram junto com outras 3 pessoas. A gente sabe que a cidade meio que faz um balanceamento do número de pessoas que tem ali dentro. Então, quando morre gente, chega gente nova. A Tiantian morreu, ok. Mas de gente nova estão chegando 4 pessoas, sem contar a Tabitha, porque a Tabitha já era da cidade. Então isso abre o questionamento. Apenas uma morreu. Será que no próximo episódio não vão morrer mais 3? Para fazer o balanceamento da cidade? Eu acho que vai. E o fato de estarem chegando médicos? Será que tem alguma coisa a ver? Porque é muita coincidência a Christie ter se machucado gravemente nesse episódio e já terem chegado novos médicos na cidade. Médicos que podem substituir ela ali. Então eu não descarto a possibilidade da Christie morrer no próximo episódio, porque esse ferimento dela, gente, por mais que assim não tenha acabado com a perna dela logo de cara,
Ele foi feito por uma armadilha enferrujada. Deve ter uma injeção antitetânica ali dentro, acredito eu. Então essa ferrugem lá da armadilha pode gerar uma super infecção nela e ela acabar morrendo. Então eu acredito sim que a Christie pode se dar mal por isso. Eu espero que não, porque eu gosto da personagem, mas a gente tá vendo que ela nessa temporada até o momento não tá tendo muita importância, né, muita relevância para o que tá acontecendo, e eu acho que isso já é a série preparando a gente para ela rodar. E as outras pessoas que também podem morrer para balancear o número da cidade, já que estão chegando 4 pessoas novas, já tem a Tian Chen, né? E aí tem mais 3 pessoas morreriam, então seria a Christie mais 2 pessoas. Poderia ser aquela galera que foi junto com eles para recolher os alimentos. Aí digamos que 2 deles morram, aí mais a Christie, mais a Tian Chen, 4. A conta dá certinha. Tem 4 indo embora e tem 4 entrando. Sem contar a Tabitha, é claro, porque a Tabitha já era da cidade. Façam suas apostas, porque a temporada tá pegando fogo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, essa é a hora de se inscrever antes de fechar o vídeo. E me conta aqui embaixo qual é a sua teoria pro próximo episódio, tá bom? Beijinhos e até a próxima.